Olá, queridos, a paz do Senhor. Meu nome é Yuri Cristiano. Estou aqui com essa responsabilidade de trazer uma palavra da parte de Deus para vocês. Espero que ela possa tocar profundamente sua vida, possa gerar transformação, uma transformação santa em vocês. Mas antes de começar, eu queria lhe pedir para você poder curtir esse vídeo, poder compartilhar, poder fazer uma divulgação dos seus status, para que essa palavra possa chegar ao maior número de pessoas possíveis e você vai ser alguém que vai estar agindo nisso tudo. Então, não perca tempo, faça isso daí e abençoe o reino através do seu tempo. Bem? Então, essa semana a gente está ministrando, sobre o tema Filhos Maduros Cuidam dos Negócios do Pai. Então, quando o pastor Fábio falou sobre isso no culto, eu fiquei com muita expectativa. Fiquei um pouco ansioso por tudo que ia ser ministrado durante a semana. Eu não sabia que iria ministrar, mas eu estou aqui com essa responsabilidade. Meu pastor falou comigo, o pastor Eduardo, e a pastora Raquel também está por aqui me apoiando. Eu espero que você goste, eu espero que Deus possa falar algo poderoso com você e que você possa ter transformações na sua vida através dessa palavra. Então eu queria falar um pouco sobre maturidade, mas não sobre maturidade de forma geral. Eu queria falar sobre uma maturidade específica, uma maturidade comportamental. Eu acredito que esse assunto é um assunto muito importante, é o que Deus tem falado comigo nesses últimos dias, sobre você poder se comportar de forma não como as circunstâncias ao seu redor querem que você se comporte, mas da forma com que você realmente precisa se comportar, na forma com que você deve falar, o que você deve falar. Você precisa saber que tudo isso é regido por coisas e você precisa determinar o que vai reger tudo que você vai fazer, todos os seus comportamentos, amém? Então, um conceito que eu poderia dar para a maturidade, existem vários, mas um que eu achei bem interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é atingir um completo desenvolvimento. Eu gostei desse conceito, que ele é bem genérico, ele é bem abrangente e ele não especifica nada. Então, a gente precisa entender, a primeira coisa é que a nossa vida ela é dividida em áreas e nós precisamos desenvolver as áreas da nossa vida, nós precisamos desenvolver o nosso comportamento, as nossas atitudes em todas as áreas da nossa vida. E umas áreas de maturidade que eu gostaria de citar é a nossa maturidade física, a nossa maturidade mental, a nossa maturidade comportamental. Explicar também que o fato de você ser alguém maduro em uma dessas áreas não quer dizer que você é maduro em todas. Você tem que buscar, como falei já, o desenvolvimento, o aperfeiçoamento em todas as áreas da sua vida. E o que isso quer dizer? Que você pode ser alguém maduro fisicamente, mas mentalmente você pode ser alguém que precisa se desenvolver muito, até imaturo. E você pode ser uma pessoa extremamente madura mentalmente, mas comportamentalmente você precisa ainda se desenvolver bastante. É sobre isso especificamente que eu quero falar, sobre maturidade comportamental. E para a gente começar a falar sobre esse tema, para a gente ir mais a fundo nesse tema, eu gostaria de fazer uma pergunta para você poder refletir um pouco e para que a gente pudesse mastigar melhor esse assunto. Eu sempre gosto de, quando está ministrando, pedir para que as pessoas reflitam, para que elas possam indiretamente estar participando da ministração comigo, que elas possam indiretamente estar recebendo o que Deus quer para a vida dela através do que está sendo ministrado. Então, a pergunta que eu queria fazer para você, o que eu gostaria que você refletisse, é o que move o seu comportamento. A nossa Bíblia está cheia de princípios, está cheia de ensinamentos poderosos por Jesus e outros homens de Deus, mas o que eu gostaria de questionar você é o que é que está movendo os seus comportamentos. Talvez isso é uma pergunta que de princípio seja difícil de interpretar, ou talvez você já tenha tido uma resposta rápida. O que move a minha vida é a vontade de Deus, ou o que move a minha vida é os princípios, é a lei, ou alguma coisa do tipo você pode ter respondido. Mas eu queria que você pudesse refletir que a sua vida passou por várias influências. Uma influência cultural, você pode ter tido influências de outras religiões, você teve uma influência muito forte na sua infância, pela criação dos seus pais, e tudo isso vai reger, vai ditar um pouco do que você faz hoje. A menos que você decida gerar um comportamento a partir de princípios que você estabelece de forma firme na sua vida. E o porquê isso é importante? Porque quando você não faz isso, você simplesmente não se move, você se deixa ser movido, você se deixa ser movido pela correnteza,
Você é uma pessoa que talvez esteja fluindo muito bem, mas quando acontece alguma coisa no seu trabalho, quando acontece alguma coisa com seus amigos, você tende a reclinar, você tenta cair, manter um ritmo não tanto acelerado na sua vida em Deus ou nas suas áreas. Ou às vezes acontece que você não está indo bem na sua vida profissional e acontece que você começa a se tornar uma pessoa muito ranzinza, você se torna uma pessoa desagradável para os seus amigos, você se torna uma pessoa difícil de conviver dentro da sua casa. E tudo isso, irmão, o que eu posso falar para você com absoluta certeza é que não é a vontade de Deus para a sua vida. Deus não quer que o seu comportamento seja alterado de acordo com as circunstâncias que acontecem. Você precisa ter em si o que vai determinar as coisas que você vai fazer. Você precisa saber, olha, o que rege a minha vida é isso daqui. Então, independente do que venha acontecer quando eu sair de casa, ou enquanto eu estiver em casa, independente do que acontecer com o que as pessoas vão me falar, independente do que vier a ter na minha vida, independente de eu ser assaltado, independente de acontecer qualquer coisa, né? Eu vou ter esse tipo de comportamento. Eu não vou deixar de ser uma pessoa que eu gostaria de ser, porque tem situações que estão querendo ditar a minha vida. Então é sobre isso, e um texto que eu queria poder falar com vocês, que eu queria ler com vocês, é um texto que está no livro de Marcos, o capítulo 4, do versículo 35 ao 40. E nesse texto fala uma história muito bacana, que Deus falou muito no meu coração, mas que ela retrata duas realidades. Uma realidade de um exemplo de imaturidade e uma realidade de maturidade comportamental. Eu queria que essa história pudesse ser realçada na sua vida através de tudo que eu estou ministrando, de tudo que Deus está falando com você nesse momento. Eu gostaria de começar a ler, começa no versículo 35, de novo, capítulo 4. Diz o seguinte: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. Versículo 36. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada, e eles o acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? Então aqui a gente vê duas realidades completamente diferentes. A gente vê uma realidade de pessoas que estavam assim em pânico, em desespero, e a gente vê uma realidade de Jesus dormindo. E eu queria que vocês pudessem entender melhor por que Jesus dormia e por que as pessoas estavam desesperadas. Trazendo o primeiro exemplo para vocês, um exemplo de imaturidade. O exemplo de imaturidade é o que as pessoas estavam fazendo naquele momento. A situação não era uma situação fácil, não era uma situação tranquila, não era algo que você poderia imaginar facilmente uma saída para aquilo. Pelo contrário, era extremamente difícil aquilo tudo que estava acontecendo. Primeiro que eles não tinham para onde ir, eles estavam no barco, e segundo que o vento estava muito forte, depois as ondas estavam batendo no barco, quarto, tinha muita água que estava entrando no barco, e aquilo tudo estava gerando um pânico, porque eles poderiam morrer, é o óbvio, Mas o que deixa evidente a imaturidade que eles tinham é o tipo de assunto que eles puxam com Jesus. Veja que existe algo por trás da pergunta que eles fizeram. Porque eles não chegaram para Jesus naquele momento e clamaram para Jesus salvar eles. Eles não chegaram para Jesus naquela situação e pediram para que Jesus pudesse vir ajudar eles a tirar a água do barco. Eles chegaram para Jesus e questionaram Jesus: Jesus, você não está preocupado se a gente vai morrer? Então esse entendimento vai fazer uma diferença enorme para que você tenha uma nova perspectiva de vida. Eu queria que você pudesse se questionar de novo, nesse tempo difícil. Quantas vezes você pode chegar para o seu pastor e perguntar: em que eu posso te ajudar? Agora me diga, quantas vezes você chegou para o seu pastor e disse: pastor, está acontecendo isso, o que é que a gente vai fazer? Pastor, o senhor não está fazendo nada. Pastor, qual vai ser a programação? Pastor, isso, pastor, aquilo. Quantas vezes chegou para o seu líder e perguntou: líder, o que é que eu posso te ajudar nessa situação? Nessa situação toda que a gente está vivendo hoje, como é que eu posso te ajudar? Começa a refletir no seu tipo de comportamento diante
durante toda essa situação. Porque se o seu comportamento está sendo algo próximo dos discípulos, você provavelmente está sendo uma pessoa que tem um grau de imaturidade comportamental muito elevado, e você precisa se preocupar com isso. Você está permitindo que as circunstâncias ao seu redor, o medo ao seu redor, as notícias ao seu redor comecem a determinar como você vai viver. Isso você não pode aceitar, é inaceitável para um cristão esse tipo de comportamento, porque não é mais Jesus que está controlando a sua vida, é as coisas externas, é o exterior. Jesus ele fala de forma muito clara que não é o que entra, né, na nossa boca que nos purifica, é o que sai dela. Então eu quero perguntar nesse momento, o que é que está saindo de você? O que é que você está permitindo fazer? O que é que você está se permitindo fazer nessa situação que muitas vezes é colocado em um ambiente de pânico, num ambiente que não tem saída? Eu me lembro que quando começou, um pouco depois que começou toda essa crise da pandemia, a OMS disse que fez uma declaração que a vacina sairia num prazo mínimo de 18 meses. E eu, assim, quando eu li, eu fiquei chocado, porque 18 meses seria algo, uma loucura, todo o comércio parado por esse tempo todo. Então, eu comecei a refletir porque poderia ser até mais tempo do que isso. Deus não vai mudar o propósito que Ele tem na minha vida. Eu não vou me estremecer, eu não vou mudar o que eu tenho para fazer simplesmente porque existe algo querendo que eu mude a minha realidade. Eu vivo com base em princípios de Deus. Você também precisa fazer isso, você também precisa decidir, primeiramente decidir, né? Não se mover com base nas distrações, não se mover com base nas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Não mudar o seu comportamento simplesmente porque tem pessoas ao seu redor em crise, em pânico, estressadas. Jesus não mudou o comportamento dele. Jesus ele foi acordado. No meio daquele pânico, daquele alvoroço, Jesus ele continuou dormindo. Isso é que eu quero... isso é algo que eu quero trazer uma relevância para você. Um dia desse eu estava conversando com o meu pastor, o pastor Eduardo, e ele falou algo que ficou muito forte no meu coração. Ele disse o seguinte para mim: Yuri, se um dia eu vier a morrer, eu vim a falecer por causa do coronavírus, eu não morri por causa de uma pandemia, eu morri porque o propósito que Deus tinha na minha vida foi cumprido. Então, primeiramente, tenha em mente isso, tenha em mente que o que tem para acontecer na sua vida não vai encerrar. Jesus ele estava naquela tranquilidade toda porque ele sabia a hora exata que ele precisaria cumprir todo o propósito dele na terra. Ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia que ainda não tinha acabado, ele sabia o que Deus pensava a respeito dele, ele sabia o que estava acontecendo ali. Então, permita-se abrir seus olhos espirituais nessa realidade de crise de pânico. Permita-se viver de fato o que Deus quer para a sua vida. O propósito que Deus criou antes da sua criação, antes de você ter nascido, Deus já tinha uma história para você e essa história não foi alterada por causa de algum acontecimento. Então, isso também pode ser trazido por várias situações no nosso dia a dia. Essa mesma tempestade, talvez não na mesma intensidade, mas nós passamos por várias tempestades todos os nossos dias. Você também deve estar se questionando, como assim? Cara, todas as vezes que você passa por uma situação de conflito, todas as vezes que você precisa reagir de forma instantânea, se você está num trânsito e alguém lhe fecha e você precisa ter uma reação naquele momento, você pode até ficar com raiva de uma pessoa, você pode demonstrar uma emoção, porque a emoção é isso, é algo que é gerado em você por fatores externos. Você pode demonstrar uma emoção, mas você não pode permitir que aquela emoção venha controlar a partir dali as suas atitudes, os seus sentimentos. Você não pode permitir que isso aconteça. E isso, claro, só depende de você. Você precisa enraizar os princípios de Deus na sua vida. E quando Jesus ele faz isso, uma vez eu recebi uma explicação muito poderosa de um pastor que eu gosto muito, que é o Bill Johnson. E ele estava explicando a revelação que o Espírito Santo tinha dado a ele, é que durante aquele período, durante aquele momento que Jesus estava acalmando a tempestade, o que Jesus de fato ele tinha feito era permitir que o que estava dentro dele fosse para o meio externo. Aquela confusão, ela se acalmou a partir do momento que Jesus ele decidiu tirar o que estava dentro dele e colocar ao redor dele. A partir do momento que você decide fazer isso, é natural que as coisas no seu meio comecem a ser alteradas.
É natural que você comece a influenciar as pessoas a partir do momento que a paz, o amor, a alegria de Deus começa a fluir naturalmente de você. Então, decida viver pelos princípios. Eu me lembro de algo que aconteceu no meu trabalho que foi assim marcante na minha vida. Eu sempre entendi que eu precisava honrar a liderança. Eu sempre entendi que eu precisava honrar, fazer coisas, tomar boas atitudes, né? Ter zelo nas minhas atitudes com a minha liderança, não só meus líderes de célula, não só meu discipulador, pastores, mas em todos os meus que eu estiver. E uma vez eu decidi honrar minha supervisora. E quando eu honrei ela, eu presenteei ela, dei um presente muito bacana para ela, as pessoas que estavam ao meu redor começaram a me chamar de interesseiro. Começaram a dizer que eu estava querendo bajular ela, começaram a falar várias coisas. E cara, eu não liguei para isso. Porque as coisas que as pessoas pensam, as coisas que a cultura quer determinar sobre a minha vida não vai influenciar o meu modo de agir. Então que isso comece a pesar nas suas atitudes, né? E isso vai ser mudado como, né? Como alcançar uma maturidade, como alcançar um pleno desenvolvimento comportamental na sua vida. Eu queria destacar 3 processos, 3 fatores. O primeiro é que você precisa entender que você está no processo, que você vai errar, mas que você vai voltar. E algo que eu sempre friso é que toda vez que eu erro, ou que algum discípulo meu erra e vem falar comigo, o que eu sempre falo é o que o meu discipulador Pedro sempre falou para mim: olha, Deus nunca tem uma palavra de acusação para você. Deus nunca tem uma palavra de acusação para você. Toda vez que você errar, você tem a possibilidade de começar de novo. Você não está imune das consequências do seu erro, mas você pode começar de novo. Você não precisa estar perdendo tempo. Você não precisa estar ligando para as coisas que as pessoas vão falar. Não precisa estar se preocupando com o nível de julgamento que você vai receber. Olha, faça o certo. Faça o que Jesus está dando no seu coração. Seja guiado pelo Espírito Santo. Busque ter relacionamento. O Espírito Santo ele quer guiar você não só nos seus louvores, na sua adoração. Ele quer guiar você em todas as suas atitudes, no seu falar, no seu agir, no seu pensar, no seu olhar. Em tudo ele quer guiar você. Ele é apaixonado por ter um relacionamento com você. Então, foque nisso, foque no processo, no relacionamento dia após dia. Você não vai ser decepcionado. Algo que eu escutei o pastor Antônio Cirilo falando nesses dias, que foi muito forte para mim, é que a alma ele é o resultado da interação entre o corpo e o espírito. Então, você vai ter uma alma que não está muito legal quando a carne estiver dominando sobre o seu espírito. Ao contrário disso, né, você vai ter comportamentos legais quando você permitir que o espírito domine sobre a carne. Como é que você faz isso? Comece a dedicar mais tempo para estar orando línguas, comece a dedicar mais tempo para fazer jejuns, comece a fazer coisas que possam influenciar o seu espírito a estar vencendo a batalha dele com a carne, que isso vai resultar nas suas ações. Entenda, todos os seus erros não são o processo, são a reação, é a consequência. Não foque nas consequências. Existe uma pesquisa americana que fala que 90% do tempo que nós gastamos para resolver problema, nós dedicamos esse tempo a se preocupar com coisas que não estão na nossa influência. Então já pensou nisso? 90% do tempo que nós dedicamos a resolver um problema, nós dedicamos esse tempo, 90% do tempo, em estar se preocupando com coisas que não estão na nossa área de influência, não estão dentro do campo de coisas que nós podemos tocar, fazer, mudar, alterar. Comece a se preocupar com as coisas que você pode fazer. Você pode mudar a sua realidade, você pode mudar a história pelo qual a sua vida está sendo dirigida, você pode mudar os caminhos pelos quais você está trilhando se você não está satisfeito com ele. Você tem o poder para fazer isso. O segundo ponto que eu quero falar é: não permita que as influências externas controlem suas decisões. Eu já falei sobre isso antes, mas eu quero reprisar. Uma das coisas que você pode fazer para conseguir isso, não permitir que as influências externas controlem as suas decisões, coloque uma missão para a sua vida. O que é que você quer? Aonde você quer chegar em Deus? Vá no seu relacionamento com Deus, vá profundo com o Espírito Santo e entenda qual o seu objetivo em Deus. O que é que Ele tem para você? Qual o objetivo que Deus tem para a sua vida? Qual o propósito dele para você? Você precisa entender isso para começar a trilhar um caminho com mais força, com mais velocidade, no caminho que você quer, no caminho que você determinou seguir para com Deus. E nesses dias eu tive uma reunião, eu vou ter na verdade amanhã uma reunião com minha sala de manhã, a gente vai fazer um
café da manhã, tomando todas as precauções necessárias, claro. E nesse café da manhã eu quero juntar um conjunto de missões e valores que a gente possa buscar alcançar. Não só um objetivo de ganhar almas para Jesus, não só um objetivo de fazer um plano A, um plano B, mas eu queria que as pessoas pudessem decidir qual a missão da nossa célula. E as pessoas ficaram perguntando, né? Os membros da célula ficaram me perguntando: Yuri, eu não estou conseguindo desenhar muito bem isso na minha mente. E eu dei o seguinte exemplo: eu gostaria que você pudesse ter esse exemplo para a sua vida também. Se você pudesse ouvir um comentário de alguém falando ao seu respeito, qual o comentário você gostaria de ouvir? Eu passei para a minha sala: qual o comentário que você gostaria de ouvir de um membro, de uma pessoa que um dia foi visitar a nossa sala? Isso daí precisa ser uma missão sua. O que você gostaria de ouvir ao seu respeito? Eu não estou querendo ser muito pesado com você, mas imagina que você está podendo ver o seu funeral e que uma pessoa vai fazer uma carta com um resumo da sua vida. O que é que você queria que tivesse escrito nessa carta? Isso daí é a sua missão. Comece a trabalhar em cima disso, que você vai chegar de fato onde você quer e não onde as situações, as circunstâncias estão querendo lhe levar. E o terceiro ponto é manter o foco no que está ao seu alcance. Não procure resolver ou não procure dedicar seu tempo, a sua energia, a sua força, os seus pensamentos a coisas que você não pode resolver, a coisas que não estão no seu alcance. Busque fazer coisas que de fato você pode resolver, por mais que sejam pequenas. Eu sou muito fascinado na história de Martin Luther King, porque ele era um cara que tinha um sonho enorme, mas se você for pensar no início da história dele, ele não tinha como ter a influência, né, de ter contato com outras pessoas para chegar e poder ter um nível e poder influenciar na igualdade na igualdade racial que tem nos Estados Unidos. No início da história dele, ele não poderia fazer muita coisa, né? No final, você vê uma imagem de um grande homem, mas no início, a única coisa que você poderia ver em Martin Luther King era sonhos. Um dia, num discurso, ele falou que o sonho dele era ver crianças, filhos de um escravo e de um senhor branco, filhos de um escravo negro e de um senhor branco, brincando e conversando normalmente, como se isso não fosse algo extraordinário. E hoje isso acontece. E tudo isso começou com um sonho, porque a única coisa que ele poderia fazer no início era isso, era sonhar. Talvez a única coisa que você possa fazer para começar o seu objetivo seja sonhar, mas faça alguma coisa. Não se permita ficar na inércia. Não se permita que as coisas ao seu redor aconteçam por acontecer e que você seja levado por toda essa correnteza, por todo esse mar de consequências e atitudes que estão ao seu redor. Seja o construtor da sua vida. A palavra fala que os ensinamentos apostólicos são o nosso alicerce. Então já foram colocados os alicerces. Jesus é a pedra angular já foi colocada, já foi posta. Agora é o nosso momento de crescer. Não é uma pandemia, não é uma crise financeira, nada vai impedir o crescimento dos filhos de Deus. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa palavra, que Deus possa continuar lhe abençoando.